Então, o patógeno está mais ou menos aqui projetado. Vocês veem que os esporos não são uniformes. É um patógeno que o esporo ele vai ficando velho e ele vai ficando cada vez mais melanizado e também ele vai formando septo. Então, se vocês pegaram de uma lesão bem novinha, vocês vão ver só esporos cinzas asseptados. Se vocês pegaram de uma lesão mais velha, como é o caso dessa aqui, vocês vão ter esporos cinza, amarronzado, com septo, sem septo. São esporos mais ou menos piriformes, mais ou menos na forma de pera. Ele tem cor, vocês vão ver que ele é colorido, né? Tem melanina. Pode ter septo ou não. Às vezes é meio disforme. Às vezes tem até 2 septos. Alguém não conseguiu ver isso, ou todo mundo conseguiu ver esse tipo aqui? Ou alguém viu uma coisa completamente diferente? Tá tudo bem? Conseguiram ver? Se todo mundo conseguiu enxergar o mesmo tipo de esporo, nós temos 30 lâminas que fizeram um exame de folhas distintas e que chegaram ao mesmo agente causal. Então, nós temos aqui uma associação constante. Toda vez que eu tenho essa pontinha preta no meu mamoeiro, eu tenho sintomas, eu tenho o aparecimento de conídeos de um fungo que se chama Aspergillus. E isso aqui são conídeos, esporos desse patógeno. Alguém tem dúvida? Alguém não conseguiu? Está todo mundo ainda com a lâmina? E só um exercício, só para vocês verem como é importante a luz. Eu vou pedir que, olhando no microscópio, vocês abram o diafragma ao máximo, para ver o que vocês enxergam. Vocês vão ver que quando o diafragma está muito aberto, quase que o esporo some do campo de visão. Então, é só para mostrar para vocês que a luz é muito importante. Toda vez que vocês começam a fazer uma lâmina e não conseguem enxergar, verifiquem se não é excesso de luz. Quando a gente abre ao máximo o diafragma, a focalização ela se perde, diminui muito. Tudo bem? E aí vocês vão fechando até encontrar um campo que seja um campo confortável para os olhos, tá? O melhor foco é quando a gente está confortável olhando a imagem. Quando a doença aparece, ela não aparece muito espalhada, né? Quando a gente descobre uma doença nova, normalmente é numa fazenda, num município, aí a gente começa a olhar ao redor para ver se tem na mesma fazenda vários focos, em outras fazendas do mesmo município, e normalmente o negócio está meio restrito, porque é a primeira vez. Então a gente tenta pegar o maior número de plantas da localidade onde a doença apareceu, onde o sintoma apareceu. Mas se a gente pegar 30 plantas e der a mesma coisa, já está bem estabelecido, já vamos fazer isolamento. Né? Então a gente já busca fazer isso. O nome dessa doença é varíola do mamoeiro. Então, nesse caso, isso aqui é sintomas de uma doença chamada varíola do mamoeiro. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Você vai falar sobre como combater a doença? Se eu vou falar como combater a doença, não é muito objetivo do nosso curso falar métodos de controle. No final do curso, a gente vai falar um pouco. E assim, quando a gente apresentar as doenças para vocês, agora nós estamos em doença desconhecida, né? A partir da 4ª aula, nós vamos introduzir grupos de doença. Ao final da minha apresentação, vai ter sempre assim um pequeno slide falando as principais medidas de controle. Então, por exemplo, tem doenças para as quais o uso de fungicidas não é recomendado de jeito nenhum. Tem doenças para as quais o uso de fungicidas é a principal medida de controle. Por grupo isso acontece, então nós vamos comentar dessa forma, mas eu não vou chegar no detalhe se o melhor fungicida é uma estrobilurina ou é um enzimidazol, entendeu? Eu não vou chegar nesse nível. Tá bom? Isso a gente faz nas disciplinas optativas, doenças de grandes culturas, doenças de plantas frutíferas. Nas optativas dá mais ênfase ao controle, tá bom? Se tiver dúvida e eu souber responder, pode perguntar. Se nós fizermos uma raspagem, nós conseguimos ir?
Então, ele está perguntando se fizer uma raspagem consegue ver hifa. Não. Então, normalmente, o patógeno, eu vou até fazer depois um desenho, nós já deixamos um desenho arrumado para a gente explicar bem essa parte de infecção. Mas, normalmente, o que acontece é que depois o patógeno ele coloniza a folha, né? Aqui é um corte transversal da folha, as hifas dele, ou elas estão matando as células que estão aqui, e ela está crescendo aqui dentro, então, para ele obter alimento, né? Então, quando a gente faz uma lâmina de fora, a gente não atinge as hifas estão lá dentro se alimentando. Depois que o patógeno se alimentou bem, aí que ele sai para fora para ele poder ocupar novos sítios de infecção, né? Então, ele produz as suas estruturas reprodutivas aqui para fora, e quando a gente faz a coleta de fora, o que a gente pega é o esporo. No máximo, a estrutura que dá origem ao esporo. Como aqui é um conídeo, no máximo que a gente podia pegar um conidióforo, a base do esporo. Se é um esporanjo, vem um esporangióforo também, mas não hifa. Tá? Se eu quiser ver hifa, eu tenho que cortar a folha e fazer um exame da folha cortada. Isso, aí tem que fazer, com base na morfologia a gente já começa, né? Então, com base na forma, aí a gente chega, na forma do esporo, a gente chega quase a nível de gênero, que é o caso, né? E para chegar ao nível de espécie, que é a Asperosporium carica, aí ou eu faço inoculações em hospedeiros diferentes, ou eu faço uma análise molecular. Então, por sequência genética, eu chego na espécie, tá? Por sequência de bases. Podemos passar para o próximo? Então, isso aqui é associação constante patógeno-hospedeiro. E a gente vai agora voltar no postulado de Koch, porque a principal parte da aula, né, a maior parte dos exercícios, versa sobre isolamento, né? Então, nós já vimos que tem o primeiro critério, que é a associação constante, vocês cumpriram, e o segundo critério agora é isolamento do organismo num meio de cultura. E eu queria saber de vocês se todo micro-organismo pode ser isolado em meio de cultura. Não. Por quê? Quem não pode? Por que não pode? Alguns que são biotróficos. Alguns que são biotróficos. O que quer dizer biotrófico? Necessariamente, para ele viver, ele tem que ter o hospedeiro vivo, porque ele depende do hospedeiro vivo para viver. Então, vocês vejam que esses postulados de Koch, às vezes a gente pula alguma etapa, né? Então, justamente isso que vocês falaram, o postulado de Koch, ele dá para fazer inteirinho se o nosso parasita for necrotrófico, ou seja, aquele estilo de parasita que chega no hospedeiro, mata a planta ou mata o tecido, mata as células e se alimenta de célula morta. Aí, sim. Se ele se alimenta de célula morta, ele só precisa de um substrato de açúcar, de algumas proteínas, vitaminas, e esse substrato a gente consegue reproduzir. A gente faz isso para ele. Então, a gente consegue isolar o patógeno, porque o que ele precisa é basicamente de um meio de cultura. Esse meio de cultura a gente faz. Por outro lado, há patógenos, todos os vírus, todos os viroides, a maioria dos fitoplasmas, fungos que causam ferrugens, míldios, são patógenos que eles têm evolutivamente criaram uma relação com seu hospedeiro, que embora seja danosa ao hospedeiro, não é tão danosa a ponto de ele ter que matar para viver. Ele convive com o hospedeiro vivo e depende do hospedeiro vivo. Então, no caso de ferrugens, né, fungos que causam ferrugem, ele quando entra na célula, ele invagina a membrana da célula, ele quebra a parede da célula da planta, começa por uma hifa dele invaginando a membrana da célula da planta, como se fosse uma bexiga envolvendo o patógeno, e suga a planta num mecanismo quase de mutualismo. Não é mutualismo porque a planta não ganha nada com isso, mas é um parasitismo muito refinado. Ou seja, ele não mata, ele vai usando a máquina da planta, todo o metabolismo da planta para servi-lo. Ele precisa dessa planta viva, precisa de enzimas da planta. E isso a gente não consegue reproduzir. Essa planta com seu metabolismo, a gente não consegue fazer isso em meio de cultura. Então é por isso que a gente não consegue isolar esses patógenos em meio de cultura, porque a gente precisa
da planta funcionando, da máquina, de todo o metabolismo da planta funcionando. Então, nesse caso, não dá para isolar. Então, nesse caso, na aula que vem, a gente vai ver que a gente inocula diretamente de planta com sintoma. Então, nesse caso, se o nosso Asperosporium fosse um tipo biotrófico, não ia dar para isolar. O que a gente ia fazer é que a gente ia lavar essa folha aqui, tirar todos os esporos e inocular direto no mamoeiro sadio. Tá? É assim que a gente faz, com biotrófico. Tudo bem? Então, o que dá para isolar são sempre micro-organismos que têm uma relação trófica, uma relação alimentar com o seu hospedeiro desse tipo aqui. Primeiro mata, né? Causa necrose e é necrotrófico. Então, parasitas que se alimentam de tecidos mortos. Tudo bem? Então, nós vamos fazer 3 isolamentos hoje. 2 fungos de uma bactéria, todos os 3 necrotróficos, já que a maioria de fungos e bactérias tem essa característica trófica. Tá? Nós vamos começar fazendo isolamento de um patógeno, nesse chuchu aqui, que é esse patógeno que está causando essas manchas necróticas no chuchu. Então, mancha necrótica, vocês já estão vendo, né? O sintoma está aleatoriamente distribuído na planta, né? Então, provavelmente é biótico. Está causando essas manchas necróticas, necrotrófico, deve dar para isolar em meio de cultura. E a gente vai ter que fazer isso com um patógeno que não está esporulando, ele não está mostrando esporos para fora da planta, como no mamoeiro estava. Nesse caso aqui, esse patógeno ele precisa de umidade de ar alta para conseguir esporular. E nós estamos com o tempo muito seco. Então, não tem esporos aqui na superfície e ainda assim eu tenho que isolar isso aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos isolar esse patógeno que não tem esporos na superfície e eu vou ter que isolá-lo em meio de cultura? Alguém tem alguma ideia? Uma situação seria colocar ele uma semana aqui para tentar ver se ele esporula, pega o esporo e isola pelo esporo. Mas eu não vou esperar uma semana, eu quero fazer agora com vocês aqui. Oi? Tirar um pedaço com ele. Colocar no meio de cultura. Vamos fazer isso com um detalhamento maior, né, com alguma modificação. Antes de eu começar a falar desse pedaço aqui, só vou relembrar como é que o patógeno infecta, né? Então, vocês lembram, vocês viram ontem um vídeo que fala isso, né? A gente tem, às vezes, esporos que são dispersos pelo vento, esse esporo vem e cai na superfície da folha, tá certo? Tem lá o esporinho, caiu na superfície da folha, teve condição à noite, teve orvalho, aqui é um corte da superfície da folha, com o orvalho que chegou, ele começou a absorver a água, começou a germinar, produziu enzimas, destruiu a cutícula, conseguiu penetrar na planta e agora ele começa a soltar toxina, enzima e essas células da planta vão morrer, tá certo? Então ele penetra, começa a matar a célula e depois que ele penetrou lá no mesófilo, né, passa aqui a epiderme, chega no parênquima palissádico, chega no parênquima lacunoso, depois que ele chegou aqui, que ele começa a matar, ele se desenvolve radialmente a partir do ponto de penetração, ou seja, ele começa a formar hifas para todos os lados da folha. Então ele chega, penetra e a hifa começa a ramificar de forma radial e aí a gente tem esses sintomas aqui, que são esses sintomas que começam meio pequenininhos, e vão crescendo e normalmente aí formam sintomas grandes. Nesse caso aqui que vocês vão ver, eles estão sendo delimitados por nervuras. O patógeno está crescendo, de repente tem uma nervura maior, aí ele para aqui e a lesão ela tem um formato meio anguloso, angular, e esse formato angular é resultado dessas nervuras que estão impedindo, assim, mais ou menos o crescimento. Depois ele consegue vencer e continua crescendo. Então, nós vamos fazer o que... Como é que é seu nome mesmo? Gabriel. O que o Gabriel falou. Vamos pegar um pedaço dessa planta e pôr no meio de cultura. A minha pergunta é, qual pedaço nós vamos pegar? Que pedaço nós vamos pegar? Vamos pegar aqui no meinho, vamos pegar esse pedaço inteiro,
Vamos pegar na metade. Que pedaço nós vamos pegar? Que parte da planta, que parte do sintoma deve ser levado ao meio de cultura? Oi? Não o que tiver totalmente a morte necrosado aqui no centro, não esse pedaço aqui do centro. De fato, não é esse pedaço aqui do centro. Por quê? Por que que eu não vou pegar esse centrão aqui? O patógeno já causou a morte do tecido, já colonizou o que podia e ele está crescendo para fora. Eu não quero hifa velha, eu quero hifa nova. Onde estão as hifas novas aqui, nesse sintoma aqui da blusa? Onde estão as hifas novas aqui? Próximo do bordo. Aliás, elas devem estar até ultrapassando o bordo, que eu não vi, elas não estão, o sintoma não está visível. Mas provavelmente o que está crescendo é o que está no bordo da lesão, próximo ao limite da lesão. Então, quando a gente for fazer o isolamento, nós vamos pegar áreas dessa zona aqui, de interseção do tecido verde e sadio. Aliás, tecido verde e do tecido doente, do tecido sadio e do tecido necrosado. É da região limítrofe, porque é lá que eu tenho as minhas hifas em crescimento. Tá? Aí eu vou pegar isso e vou pôr no meio de cultura, vocês acham que vai funcionar? Então eu corto esse pedacinho e vou colocar esse pedacinho no meio que tem batata, açúcar, água, incubo, e vocês acham que semana que vem vai estar tudo bem. Nós vamos enxergar o patógeno crescendo aqui dentro. Obrigada. Isso aqui é uma placa de Petri, a gente fez, né, para vocês, preparamos um meio de cultivo. Aqui tem caldo de batata, que tem bastante carboidrato, também tem açúcar, que tem bastante carboidrato, no caldo de batata também tem proteína, agar, para ficar durinho, né, uma gelatina, e o fungo cresce bem aqui. Se eu puser esse pedacinho da folha aqui, incubo, semana que vem é isso que vai aparecer. O que vocês acham? Quem acha que está tranquilo? A técnica é essa. E se não é essa, qual é o problema disso aqui? Qual é o problema de eu fazer isso? Oi? Contaminante de monte, né? Porque essa superfície aqui é uma superfície que tem vida. Tem levedura aqui em cima, tem bactéria, tem tudo aqui em cima. Então, se eu pegar esse pedaço de folha e colocar aqui, não vai sair um fungo, vai sair um grupo enorme de fungos. Tem muito contaminante na superfície foliar. Então eu tenho que ter um jeito de, antes de colocar esse pedacinho aqui no meio de cultura, que nós vamos fazer isso, limpar essa superfície foliar. E nós vamos fazer isso. Alguém tem alguma ideia para limpar essa superfície foliar? Álcool. Que outro produto que é bom para limpar? Micro-organismo em casa, se alguém tiver bolor na parede do banheiro, como é que limpa? Oi? Cloro. Então nós vamos passar no álcool, vamos passar no cloro, depois vamos passar na água, porque a gente supõe que o álcool e o cloro já limparam, passa na água e aí põe no meio de cultura. Tudo bem? Então eu vou pôr na transparência exatamente o que vocês vão fazer e a gente vai fazer isso devagar, tá? Então antes de mostrar aqui, só para lembrar que no isolamento e cultivo de patógeno, a amostra, vejam, é do tecido limítrofe, sempre vem um pedacinho de folha que tem parte da lesão e parte de tecido sadio. A gente coloca isso em placas e a gente pode ver o que vai sair, se é bactéria ou fungo. Então vamos começar com a nossa técnica, que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar limpando o nosso balcão com álcool, um pouquinho de álcool. A Érica vai levar esse álcool no pulverizador, ela já vai pulverizar e vocês vão passar o pano. Fala. Como você sabe que o álcool e o cloro não vai matar o patógeno? Pelo tempo que nós vamos deixar o pedacinho lá. Ó. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente lava com álcool de 30 segundos a 1 minuto. Depois a gente tira do álcool e vai pôr no hipoclorito de sódio por 1 minuto também. E depois vai para a água. Então, veja, pode ser que o álcool entre um pouco aqui, que o hipoclorito entre, mas ele não chega lá. O nosso pedaço vai ter mais ou menos meio centímetro por meio centímetro, 5 milímetros por 5. Então, isso é suficiente para lavar por fora,
mas é insuficiente para chegar lá no meio. Tá? Então, essa combinação tamanho de folha com tempo de desinfestação. A gente chama isso de desinfestação superficial, porque ele deve desinfestar a superfície das folhas. Tá bom?